A Talkteam está de volta. Para quem começou a assistir agora, estou aqui com o Dr. César, que é um psicólogo. Ele está explicando um pouquinho para a gente como que funciona essa rebeldia do adolescente de hoje em dia, como que acontece esse tipo de coisa ruim com os adolescentes de hoje em dia. Bom, Dr. César, vou fazer uma pergunta um pouquinho meio polêmica agora, mas eu acho que não tem nenhum problema. Já ocorreu algum caso de algum paciente ser homossexual querer reverter a opção sexual dele após a terapia? Reverter, não. Mas assumir? Mas descobrir, assumir e viver com plenitude, sim. O motivo homossexual muitas vezes não chega claramente explícito para o próprio paciente na sessão, né? Às vezes ele chega por outros motivos e a causa homossexual, até desconhecida por ele próprio, vem à tona durante o processo. Então, já tive a honra de conduzir processos analíticos de jovens que descobriram a sua homossexualidade durante o processo e assumiram. É lógico, não posso deixar de notar e anotar com você que as maiores dificuldades que eles tiveram, pelo menos desses casos que a gente tem notícias, foi da resposta familiar para isso. Que nunca é muito boa, né? Dificilmente. É muito difícil uma família aceitar. Vem com flexibilidade, comemoração, alegria, celebração, né? Normalmente vem com o lado negro da força primeiro. Depois vem a tentativa. Na melhor das hipóteses, vira uma coisa a ser comemorada. Depois da parte ruim vem a tentativa de aceitação, né? Eu acho que é assim. Você conhece alguém que tentou reverter? Reverter? Reverter... Não sei, reverter não, mas que se assumiu, sim. E é o mais comum, né? Você não acha? Reverter eu acho que não. Será? Teve alguém? Acho que não, gente. Acho que nem os universitários aí conhecem. Acho que não, tá vendo? Ó, tem gente que esconde, mas... O pessoal da plateia ali tá dizendo que não também. Tem gente que esconde, assim, que não prefere não demonstrar a sua sexualidade, assim. Mas eu convivo eu tenho muitos amigos gays. Então, quem convive acaba conhecendo quando a pessoa é ou quando a pessoa não é. Eu já tenho até um pouco disso porque eu convivo muito. Então, mesmo a pessoa tentando esconder, eu sei quando a pessoa é. Eu fico, meu Deus, ela Bate o olho e já reconhece. Aí eu já olho, mas aí não é meio difícil a pessoa negar, né? Você vê assim no rosto às vezes. Mas nunca teve um amigo meu que tentou reverter a situação, não. Mas é bastante comum, você deve saber, a pessoa ter episódios homossexuais, que é diferente de se identificar com um homossexual. Né? Episódios homossexuais hoje, entre amigos e entre amigas, é muito comum. Né? Meninas se cumprimentando com um selinho. Né? São episódios, são momentos homossexuais. Mas não tem nada a ver com uma definição homossexual preponderante. E ainda que tivesse, não teria problema, na minha visão. A gente ouve eventualmente correntes dizendo que a homossexualidade é uma doença que precisa de cura. Né? Eu sou totalmente avesso a essa posição. Eu entendo que a homossexualidade é uma manifestação humana da alma do ser e precisa ser acolhida com respeito, no mínimo, e com dignidade pela nossa sociedade. Né? Tem cada louco no mundo. Você utiliza método de hipnose? Em que casos você utiliza? Se você já utilizou ou não? Hipnose foi um método no nosso meio psicanalítico, né, psicológico, referenciado à sua descoberta lá com Freud. A gente tinha Freud na época de trabalho com Charcot, com Breuer. Então eles fizeram um laboratório muito importante para a história da psicanálise e eles começaram com o método hipnótico.
E aos poucos eles foram descobrindo que era possível acessar o inconsciente sem precisar da hipnose. Então, por exemplo, se nós conversássemos aqui agora, você deixasse de lado a sua pauta e você me contasse um pouquinho da sua vida, alguns elementos já seria possível identificar do seu inconsciente, né? E num processo analítico... Ai, que medo! Né? No processo analítico ele viria com mais clareza. Então hoje, pelo menos nessa tendência, né, psicanalítica, o método hipnótico não é mais necessário. Então por isso eu não uso. Entendi. Em que ponto na terapia com o psicólogo é indicado um tratamento paralelo com um psiquiatra? É somente em caso de medicação ou você acha que... Veja, o ser humano é integral. Ele é o que é, né? Então se você belisca... Eu sinto. Você sente. Não é a parte biológica que sente, nem a parte cognitiva, nem a parte psíquica, é você que sente, né? Então o ser humano é integral, mas as disciplinas de saúde não são fragmentárias. Então a gente tem a ala da psiquiatria, a ala da psicologia e assim por diante. Então nos tratamentos mais sérios e eventualmente mais graves, a interconsulta é muito valiosa. Então, por exemplo, num caso de psicoterapia ou de psicanálise, a gente vai conduzir um tratamento, é necessário sim recorrer à contribuição de um colega de outra área da saúde, né? Ou seja, um psiquiatra ou um acupunturista e assim por diante. Entendi. Acho isso muito saudável, acho que ninguém Não é errado você fazer isso. Perfeito. Desde que seja importante e saudável para aquele paciente que te procura. Eu já frequentei psicólogos há uns anos atrás. E era muito bom para mim. Eu pretendo voltar a frequentar. Não é uma coisa ruim. E eu sempre gostei muito eu gosto muito de conversar, assim, eu gosto muito de falar. Então, com psicólogo era tudo mais fácil. Eu ainda era na escola, assim, então era bem melhor. Você se assustava muito com o que falava? Não. Não? Dependia da situação. Eu acho que dependia da fase que eu estava passando na minha vida. Hoje em dia eu acho que se eu conversasse eu me assustaria mais. Você concorda com a afirmação que uma criança que maltrata os animais, ela pode se tornar um serial killer ou alguma coisa do tipo quando ela entrar na adolescência ou na fase adulta? Por maltratar um animal? Não só um animal, eu acho que quando uma criança... Fala um pouco mais da sua pergunta, deixa eu entender melhor. Quando uma criança, ela maltrata ou judia um animal, qualquer tipo de ser vivo, você acha que é possível ela se tornar uma pessoa serial killer, tipo, ela sentir vontade de matar coisas a mais, assim? Vejo um brilho nos seus olhos. Sério? Te interessa essa pergunta de modo particular? Você conhece alguém? Não. Que esteja pondo gato no micro-ondas? Não, pior que não. Na máquina de lavar? Secadora de roupas? Talvez. Pendurou no cabide? Não sei, mas enfim. Primeiro, eu sou totalmente contra a ideia de maltratar os animais ou qualquer tipo de ser vivo, né? Mesmo entre pessoas, eu não gosto que pessoas se maltratem. Agora, daí a dizer que um jovem que maltrata um animal pode se tornar um serial killer? Pode. Pode ser que sim, pode ser que não. O fato de ele maltratar um animal naquele momento não define nem determina que ele será um serial killer, né? Aí a gente precisaria trazê-lo para conversar. Lembra o começo da nossa conversa? Por que você faz isso? Né? O que você está sentindo? Como é para você? E aí descobrir um pouco do sentido para ele daquela ação de maltratar um gatinho. Isso me fez lembrar um caso que eu vi que é um caso muito antigo.
eu nem me recordo o nome da menina, ela matava muito passarinho, animais, ela matava e ela judiava muito do irmão dela. E ninguém entendia o porquê, né, ela fazia isso. Ela tinha o quê? Eu acho que uns 6 anos, 7 anos. Aí começaram a passar ela no psicólogo, aí descobriram que quando ela era bebezinha ainda, o pai dela tinha abusado dela. Então, pra esquecer, eu acho que essa fase ruim dela, ela judiava das pessoas, do irmão. Aí você me falando assim, veio na cabeça na hora a história que eu vi. Você vê que importante? Então, não dá pra dizer que ela judia um animal porque ela é má, né? Uhum. Talvez porque ela precise ser bem cuidada primeiro. E aí parar de judiar o animal, judiar a si mesma, as pessoas. A síndrome do pânico ainda é algo que preocupa muito os psicólogos? Eu não sei se preocupa, mas é muito frequente. Muito frequente. Pessoas de todas as idades, num número consideravelmente maior do que se via há 5, 10 anos, né? Uhum. Pessoas chegando ao consultório com queixa de síndrome do pânico. Mas aí a gente tem 2 problemas. Primeiro é que às vezes a pessoa vem numa fase ruim, tudo deu errado para ela, desenvolveu um certo medo de viver naquele momento, né? Uhum. E aí o fato de sentir medo constantemente naquele momento, a pessoa se intitula, né? Pega um nome aí que circula na internet e diz, ó, eu vivo síndrome do pânico. E às vezes não é. Um ato isolado, ou uma fase, ou foi deixado pelo namorado, tá com medo de arrumar outro, né? Mas daí a dizer que é síndrome não é tão simples. Agora outros sim. Uhum. Vem com casos crônicos de medo, levado a pânico, chegando a quadros de paralisia mesmo, né? Psíquica e... Eu tinha uma amiga que ela era assim. Saía de casa, né? Eu tinha uma Fecha a amiga que ela era porta, assim. vamos lá, não tô Gente, com ela posse. paralisava, ela não conseguia. Ela não conseguia mesmo, ela tinha muito isso. Tinha muito. E tudo dá medo. Tudo. Sair na rua, ela já ficava afobada, assim, ela não saía mesmo, ela tinha muito isso. Tudo dá medo. Entrar no elevador dá medo. Ah, quero viajar, mas tenho medo do avião. Mas não é um medo, não é um medinho, é um pânico da coisa. Uhum. Então existe isso bastante ainda, não é mito. A gente pode percorrer os consultórios dos colegas, eles vão dizer, seja com esse nome, síndrome do pânico, ou com outros, a gente vai encontrar pessoas com esse quadro bastante delicado, né? Uhum. Entendi. O Leandro, de Serra Negra, ele diz que tem transtornos bipolares. E ele perguntou como que isso pode ser curado, com terapia em psicólogos ou é o caso do psiquiatra? Tá. Leandro, primeiro a gente precisaria saber o que ele está chamando de transtornos bipolares. Né? Só para a gente ter uma ideia, o que você imagina ser um transtorno bipolar? Eu estar agora aqui muito bem, eu estar com humor ótimo e eu sair do estúdio e eu mudar completamente, ficar com raiva e ficar brava, discutir com todo mundo, ficar triste, começar a chorar. Na minha opinião é isso. Tá. Transtorno bipolar, ou transtorno afetivo bipolar, né? Tem umas nomenclaturas até mais antigas que não vêm ao caso. Para nós aqui, a gente pode chamar de uma flutuação de humor em 2 extremos. Um extremo beirando a euforia, tudo é maravilhoso, tudo é feliz, né? Não existe problema, nada é impossível, não existe limite. E no outro lado, uma situação depressiva, introspectiva, amuada, nada vai dar certo, mórbida, aquele cobertorzinho preto. Você está sorrindo? Por quê? Eu tô lembrando de Se uma reconhece? coisa. Mas enfim. Quase um casulinho ali, né?
Só que essas flutuações, com muita frequência, às vezes no mesmo dia. Então a pessoa fica assim o dia todo. Eu tenho um problema, assim, porque eu não mudo, eu não sei se eu mudo muito de humor, mas eu sou muito afobada, eu sou muito ansiosa. Então isso acaba me deixando nervosa muito rápido. Então, se tipo, eu tô aqui agora, tá tudo bem. Aí, não sei, o meu amigo, ele fez alguma coisa que me contrariou, eu já começo a ficar eu fico muito nervosa, eu não fico nervoso, tipo, fala alguma coisa, não, eu fico muito assim, muito mesmo. Com a minha mãe, então, tadinha, como ela sofre. Eu brigo muito com a minha mãe por causa disso, porque eu sou muito estourada, assim, eu estouro muito rápido mesmo. Isso eu acho que é o maior defeito que eu tenho, né? Mas enfim. Nós vamos ajudar o Leandro, né? Pegando até seu exemplo, para ele se identificar um pouco e ver que primeiro ele não está sozinho no mundo, né? Flutuação de humor existe em todo ser humano. Né? Me preocupa um ser humano que não flutua, que é flat, liso, não fica feliz nem triste, está sempre continua a mesma coisa. O cara de paisagem, né? Eu tenho uns amigos assim. Você tem? Pois é. Agora, essas flutuações de humor, em primeiro lugar, eu não sei se elas devem ser curadas. Eu acho que, em primeiro lugar, Leandro, você precisaria dar uma olhada para a sua vida e primeiro aceitar isso de você, que você tem uma flutuação de humor bastante intensa. Primeiro aceita, abraça isso em você, respira fundo e vê o que de produtivo e de gostoso, de divertido, você pode fazer com a sua vida sendo assim, com essa característica. Eu tenho certeza que com um pouco de criatividade que você certamente tem, você vai conseguir construir coisas boas com essa sua característica, tanto para você quanto para o meio onde você vive. Agora, se isso está num nível que te faz sofrer e você não vê saída, aí de fato eu sugiro que você procure um profissional que possa te ajudar, por exemplo, um psicólogo, um psicanalista. Já sabe as dicas, hein, Leandro? Toda terapia com um psicólogo dá resultado positivo ou já ocorreram casos que o paciente não progrediu no tratamento? Às vezes o paciente não progride e o psicólogo também não. Como assim? Porque uma relação terapêutica não é como um produto de consumo, né? Ou como um cabeleireiro, ou um maquiador, onde você vai, em uma sessão você claramente vê se deu ou não deu o resultado que você esperava, né? Uma relação terapêutica não é assim. Ela demanda um certo tempo, pelo menos de entrevistas, onde o paciente vai ver se ele gosta de estar ali com aquele profissional, com o psicólogo, e vice-versa, o psicólogo vai ver se ele tem condição de ajudar aquele paciente daquele jeito que ele está. Então é uma relação terapêutica. Então não é uma coisa que você pode dizer isso vai ou não vai dar resultado, né? Não é tão capitalista assim. Agora, digamos que o paciente aceitou o terapeuta e o terapeuta aceitou o paciente, há grandes chances e probabilidades de ser uma relação terapêutica muito produtiva para ambos, né? Entendi. Para os dois, né? Que um aprende com o outro, eu acho, assim, né? Quer ver? Você já ficou com um cara que você não gostaria de ficar? Já. Já fez caridade? Já. Como é que você se sentiu? Sei lá, tipo, tanto faz. Aconteceu. Foi produtivo? Não. Pois é. É assim. Tipo, eu fiz, não fiquei mal com aquilo, mas, tipo, aconteceu, eu vou fazer o quê? E aí, normal, mas não foi produtivo, né? Claro que não. Não faria de novo. Não mexeu com a sua alma, aquilo, né? Não. Então,
uma relação terapêutica precisa ser viva, tanto para o paciente quanto para o terapeuta. É a mesma coisa que um relacionamento. Não a mesma coisa. É como se fosse num relacionamento, né? Se nenhum dos dois estão vivos, o relacionamento não vai pra frente. Pois é. Perfeito. Entendi. Já dá pra você atender uns casinhos aí, hein? Será? Nunca se sabe, né, gente? Na sua infância você foi um jovem revoltado, assim, ou você sempre foi calmo, sereno, como você está demonstrando ser pra mim aqui hoje? Dizem as boas línguas, né, que eu sempre fui muito bonzinho, pelo menos na minha infância. A minha adolescência foi um terror. Sério? Foi. Você foi revoltado assim de... Fui. Já chegou a sair de casa, assim, de falar, não quero mais, tô Saí. indo embora. Saí na Voltou? sexta-feira à noite e voltei domingo. Ninguém sabia onde eu estava. Eu não penso fazer isso não, tá, pai? Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, porque eu não irei fazer isso. Nunca pensei também. Isso, fiz sim. Minha adolescência foi bastante complicada. O que te marcou mais na sua adolescência, assim? O que você lembra até hoje, que você, tipo, sabe? O que me marcou na minha adolescência foram tantas coisas, mas uma coisa boa da minha adolescência foi quando eu me descobri independente. Porque a adolescência é aquela fase, né? Pelo menos pra mim foi. Você sai daquele lugar de criança em que você não pode nada e todo mundo decide por você. E eu descobri um lugar onde eu podia decidir por mim mesmo. E eu pus a minha decisão sobre a minha vida em primeiro plano, até do que a decisão dos meus pais, da minha família e etc. Acho que foi a descoberta mais feliz da minha vida, naquele momento. Um vídeo a hora. O que é pior? Drogas, bebida ou fingir ser o que não é? Pra quem? Pior pra quem? Pra você, por exemplo? Pros jovens, eu acho. Você é jovem, não é? Eu sou jovem, vamos me usar. Vamos te usar. Eu falo um pouco de mim e você de você. Combinado? Tá. Pra você, o que é pior? Drogas, álcool ou tentar ser o que não é? Acho que tentar ser o que eu não sou. É. Você já precisou fazer isso alguma vez? Já. Como é que foi a situação? Tipo, encarei normalmente, mas foi uma... Sei lá, depois eu fiquei pensando, tipo, mas... Não sei explicar esse tipo de coisa minha, assim, não sei compartilhar com você as minhas coisas, eu não consigo. Pois é. Agora, eu acho que cada uma dessas três situações que você apresentou, tem lá seus graus de desconforto, né? Porque, por exemplo, o álcool é muito presente na nossa cultura, muito presente. E eu desconheço uma cultura humana em que o álcool não esteja presente ou não tenha estado presente. Acho que desde o começo da humanidade existem relatos de que o álcool faz parte da nossa vida. Do mundo, né? Agora, o problema não é o álcool. O problema é como você se relaciona com ele. Né? O álcool pode ser um convite de alegria, de uma festa, de uma partilha com amigos, ou pode ser à beira do precipício de um alcoolismo, por exemplo. Drogas. Mesma coisa. Mesma coisa. Agora, tentar ser o que não é um precipício. Você pode se perder nesse degrauzinho e nunca mais encontrar a si mesma na sua essência. Agora, já que você tem uma sensibilidade sobre isso e você já percebeu que fez e não gostou muito, você já sabe para onde isso te leva, se é uma alegria ou se é um precipício mais fundo. Gente, eu não vou falar mais nada a respeito disso. Gente, Talk Team está
acabando. Dr. César, foi um prazer conversar com você. Obrigado. Se você quiser deixar os seus telefones de contato para o pessoal de casa que se interessar com você. Claro. Eu estou à disposição no telefone 967350001 ou me procurem no Facebook César Deserto, deserto com Z. Gente, eu vou dar o meu recado. Sigam-me no Twitter, @IngridAdeli. Curtam a fanpage do programa, facebook.com/programa TalkTeam. TalkTeam volta semana que vem. Beijo. Obrigado.